Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, novamente, eu, André Abreu Bindé e Dirceu, gravando mais um episódio para o nosso podcast Tem um Negócio Agora. Então, com a palavra o Dirceu. Vamos lá. Pessoal, gostaríamos de agradecer muito a visualização que tivemos em nosso primeiro episódio do podcast Tem um Negócio Agora. Foi bem importante para nós a repercussão que deu na mídia social. Vocês conseguiram absorver bastante conhecimento do que a gente passou e o feedback foi muito legal. Então, a gente está preparado aí para dar sequência ao nosso trabalho. Hoje é o nosso segundo podcast. E vamos lá, né, André? Vamos tocar para frente. Sim, com certeza, não pode parar. Tirando o Elon Musk, né, os foguetes dele, o nosso não tem ré, né? Então vai para frente sempre. E é importante esse feedback, né, esse retorno para nós. Então, até porque a gente vai aprimorando, vai crescendo e vai evoluindo, e essa é a nossa ideia aqui. E para hoje, Dirceu, a gente tem dois convidados, né, que vamos falar o currículo deles rapidamente aqui. Começa o Dirceu apresentando, Dirceu. Sim. E vamos em frente hoje. O tema nosso do podcast hoje é sobre desafios do empreendedorismo, né, e da inovação sob o ponto de vista da academia e dos centros de inovação. E para esse tema, a gente tem dois convidados. Né? Isso aí. Temos dois convidados especiais hoje. O Emerson, que está aqui conosco, ele tem um currículo que, poxa, deu meia página aqui, né, Emerson? Pois então. Mas vamos lá. O Emerson Luiz Pereira tem 49 anos, casado, 2 filhas, contador, empresário, investidor anjo, mentor e entusiasta do ecossistema de inovação, mestrando em gestão, internacionalização e logística na Univale. Há 6 anos atuando como diretor executivo da Itajaí Participações S.A., mais de 30 anos de experiência, tendo passagem por empresas internacionais de auditoria como a PricewaterhouseCoopers, a Deloitte e Ernst Young, e além de ter atuado no Centro de Serviços Compartilhados da BRF e na Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc. Ocupou também o cargo de presidente da Polotec, dos municípios da Anfre, e ocupa atualmente a cadeira de diretor de Relações Institucionais com o Governo e Rede Catarinense de Inovação, e é atual diretor executivo do Elume Parque Tecnológico de Itajaí, um dos 15 centros de inovação do governo de Santa Catarina. Bem, e a minha convidada, não é minha convidada, né, mas convidada pelo Dirceu, mas a responsável de eu falar o currículo é a Janaína Lorenzi Tomil. Ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em administração, mestre em administração, pós-graduada em turismo, planejamento, gestão e marketing, gerência de projetos e formada em turismo e hotelaria. Todos os cursos realizados pela Univale, Universidade do Vale do Itajaí. Trabalha também na Univale, lidera a coordenação de inovação e o núcleo de inovação tecnológica e empresarial da Univale, Uninova. Participa dos movimentos de inovação da região da Anfre, Polotec, Centro Regional de Inovação, e dos planos de desenvolvimento econômico dos municípios de Balneário Camboriú e Itajaí, na área de tecnologia e inovação. Tem expertise em gestão, organização de eventos, capacitação de recursos, empreendedorismo e inovação. Também um extenso currículo, meia página de currículo em letra pequena aqui. Estamos bem hoje aqui. Pelos convidados, nós estamos indo muito bem. Bem forte. Enfim, eu quero dizer para vocês que fiquem bem à vontade, Emerson e Janaína. Obrigado. A gente conhece vocês profissionalmente, conhece vocês no nosso dia a dia. E a gente só fez um roteiro, algumas perguntas que a gente quer alinhar um pouquinho para que o nosso espectador entenda o que a gente está fazendo, né? E atingir os objetivos do podcast, que é justamente compartilhar conhecimento. Compartilhar o conhecimento, compartilhar tudo que a gente tem aqui de bom junto com o nossos convidados, né? Antes disso, Dirceu, eu acho que seria interessante a gente passar para a Janaína e também para o Emerson, para eles falarem um pouco da trajetória deles, ainda que a gente lê um currículo, mas o currículo é frio, né? É algo, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu formado e, né, enfim, para a gente conhecer também o pessoal que está nos assistindo, conhecer e interagir um pouquinho com a trajetória de vocês. Fiquem à vontade. Bom, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite do seu Dirceu aqui, dele também, para poder participar. Para mim, eu falei para o seu Dirceu que é um desafio grande, né? Estou aqui pela primeira vez fazendo podcast, mas vamos lá. O currículo é isso, né? Eu trabalho na universidade, já fazem 23 anos, então eu tenho
uma vasta experiência aí na academia, trabalhando em diversas áreas, já trabalhei com eventos, com a área de projetos, área de inovação, empreendedorismo. Então eu sempre falo que eu me considero uma intraempreendedora muito dentro da instituição. Eu não empreendi, na realidade, como um negócio meu, mas eu trabalho na instituição sempre criando projetos, desenvolvendo setores. Cada vez que abre um projeto novo, ou um novo setor, na realidade é um novo desafio, é como se fosse uma nova empresa, né? Então a minha experiência vem muito desse lado, assim, mais de intraempreendedorismo dentro da universidade. E agora, nesses últimos 6 anos aí, eu estou trabalhando com inovação, aí voltado mais para o núcleo de inovação tecnológica, que é a Uninova, né? Então ali é um desafio gigantesco, a nossa universidade está se remodelando também, né? Quando eu assumi nessa área, então a gente tem grandes desafios. Eu esqueci de acrescentar no meu currículo que esse ano eu assumi também a função de coordenadora, vice-coordenadora, na realidade, da Câmara de Inovação, da ACAF, então de toda a rede aí das universidades também, trabalhando aí com esse enfoque em inovação e empreendedorismo também, e tentando contribuir, né, com esse ecossistema aí que a gente trabalha, e uma grande parceira aí do Emerson, dentro do Centro de Inovação também. Muito bem. Obrigado, Dirceu, André, prazer estar aqui hoje com vocês, com essa audiência que só cresce, né? Parabéns pelo podcast, eu acho que é uma iniciativa muito bacana mesmo, precisa disso aqui na nossa região. Tem muita gente que tem um negócio e não sabe exatamente para onde vai, né? Sim. E, enfim, eu costumo fazer uma divisão da minha carreira, eu tenho uma iniciação muito forte na auditoria, então fiquei quase 9 anos nessas empresas de auditoria. Isso me deu uma boa bagagem no início da carreira. E depois eu acabei migrando para a área corporativa, para a área de melhoria contínua, enfim, gestão de processo e tudo mais, que foi as minhas passagens principalmente pela BRF e pela Fiesc, né, dentro do Centro de Serviços Compartilhados. Isso deu uma bagagem bastante interessante, assim, do ponto de vista da importância do controle para as empresas, né? Então tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar aqui, né? Para que você tenha as normas, normativas, os processos bem desenhados para que você possa crescer de maneira organizada e estruturada. Mas eu, em 2018, ali, que foi quando eu entrei na Itajaí Participações, eu fui picado pelo bichinho da inovação, né? A gente brinca muito com essa fala, porque realmente quem, de fato, tem contato com a inovação em algum momento passa a sentir cada vez mais atraído por aquilo, né? Não sei se com a Jana foi assim, comigo está sendo muito forte isso. Então, desde aquele momento, a gente começou a trabalhar muito fortemente nesse ecossistema de inovação, principalmente por estar responsável pelo Centro de Inovação Regional, né, da nossa região aqui, da região da Anfre, o Elume, Parque Tecnológico, e acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais adiante. Então, hoje, minha principal preocupação aí é ajudar as empresas, né, a fomentar os seus negócios através de todos esses atores do ecossistema de inovação. Essa é a minha curta história aí na área de inovação. Muito bom. Sempre é importante isso aí, porque a gente conhece vocês, mas a gente tem feito um trabalho bonito no podcast que é de compartilhar. Uhum. E esse compartilhamento, ele tem um objetivo principal, que é ter qualidade e conteúdo. Porque existem muitos programas, muitos podcasts que têm informações, mas o nosso não é informação, ele é compartilhamento de conhecimento, né? Então isso que é importante que vocês tragam para nós, esse tipo de informação. O que nós gostaríamos de bater um papo com vocês hoje, principalmente a opinião dos dois, né? De o que é empreender na concepção de vocês e quais os desafios do empreendedor no país que nós estamos, que é o Brasil. O que vocês sentem? Cada um a sua opinião à vontade, fiquem à vontade para colocar o que vocês conhecem. Bom, vou falar então. Acho que empreender em qualquer lugar, em qualquer país, na verdade, é tomar risco, né? O empreendedor toma risco. Então, quando ele decide empreender, ele decide sair da posição A para B, ele sabe que ele vai ter uma jornada e essa jornada normalmente não é fácil. Em relação aos desafios, eu acho que são... Eu sempre trabalhei, vocês viram pelo meu histórico, para alguma empresa. Mas há alguns anos eu comecei também, como investidor, a gerar empregos. Então, acho que o empreender está muito ligado a isso, né? Você sai de uma situação onde você trabalha para alguém e começa a gerar receita, faturamento, para que você possa trazer outras pessoas para o teu negócio. E isso muda bastante o mindset, muda bastante a forma de pensar e encarar isso,
porque daí sim você começa a encontrar os desafios, né? Então, eu acho que do ponto dos desafios, né, qualquer negócio, geralmente você não está em voo solo, você está com sócios, então existem desafios da própria sociedade, que é um casamento, né, que se não for construído em uma base sólida, já é um bom indicativo de que a coisa não vai bem, né? Esse final de semana mesmo eu estava como jurado no Startup Weekend aqui em Itapema, né? E estávamos falando justamente sobre isso, né? São equipes formadas ali no final de semana que começam a discutir uma solução de um problema e dali pode sair uma startup. E que se já não há uma conversão das pessoas que estão na equipe na concepção da solução, imagina depois para a execução dela, né? Então, é diante desses desafios aí que eu acho que a gente está, né? O empreendedor está. Acho que recentemente aí a gente não pode deixar de falar de todo esse arcabouço fiscal que está sendo discutido. Acho que a gente está diante de um momento chave, né, que talvez vá trazer outros ingredientes, né, outras dificuldades para se empreender no Brasil em específico, né? Então, mas são coisas que a gente ainda precisa digerir, né? Já existe um movimento, principalmente do ecossistema de inovação, no sentido de discutir o que está escrito lá, porque vai na contramão do que a gente está desenvolvendo e construindo. Então, existe já um esforço de a gente ver secretário de Tecnologia e Inovação do Estado já se movimentando, levando empresários para Brasília para discutir com o governo, para que reveja algumas questões que estão lá, porque a gente entende que se elas forem levadas a cabo, ela vai jogar contra o ecossistema de inovação, contra todo esse cenário que está sendo construído no Estado, que é belíssimo. Tá então, certo. Acho que é isso. Isso aí. E aí, Jane? Acho que é essa linha aí que o Emerson tá falando, né? Acho que empreender é correr desafios, é ter desafios diariamente, né? Sim. E querer, né? Eu acho que o empreendedor também tem que querer ser empreendedor, né? Eu tenho uma prima minha que ela é empreendedora, eu acompanho um pouco a trajetória dela, então é altos e baixos, né? Tem dias que tu tá super bem, ótimo, meu negócio está indo super bem, outros nem tanto, mas eu tenho que persistir para que isso aconteça. E como eu tenho um trabalho de acompanhamento desses empreendedores também na incubadora da universidade por muito tempo, acho que a questão de empreender como equipe, né, como tu ter uma equipe para ter o teu negócio, para você empreender, se torna muito mais fácil. Esse desafio que a gente está colocando aqui se torna um pouquinho mais ameno, porque tu pode compartilhar, né, os teus problemas. Então, geralmente, o histórico que a gente tem é quando a pessoa quer empreender sozinho, às vezes é mais complicado, porque na hora que esses baixos, né, que essas baixas acontecem, vem o desânimo, e o pessoal, não vai dar certo, acaba pulando fora. Então, o fato de empreender como equipe, porque é desafio constante, não é uma coisa certa sempre. Então, eu acho que vai por esse lado aí de ter um trabalho, né, que você consegue desenvolver melhor o seu negócio aí. Então, empreender como equipe e correr desafios sempre, altos e baixos, aí sempre vai existir. Eu queria só complementar, porque eu acho que é importante dizer isso. Eu acho que empreender no passado era uma coisa, empreender hoje em dia, no meu ponto de vista, está muito mais fácil, né? Eu acho que antigamente as pessoas, era muita tentativa e erro. O cara ia na empolgação, preciso né, empreender. E hoje tem muito acesso à informação também. Né? Então a pessoa consegue ter ainda que não tenha uma formação universitária, vamos dizer assim, ela consegue buscar YouTube da vida, ela consegue buscar informações que podem auxiliar ela na formação e no aprimoramento do desenvolvimento do trabalho dela, né? Isso é importante e é algo que não tinha antigamente. Antigamente era justamente no teste, né? Vamos fazer teste, se der certo, deu, se não deu, vamos para outro. Aprendi, exato. Hoje não, hoje você tem outro cenário, né? Eu costumo dizer que hoje, para bons projetos, existe dinheiro para você pegar fundo perdido. Então, assim, existem diversos programas de incentivo hoje do governo, enfim, né, FAPESC, citando aqui nossa realidade de Santa Catarina, FINEP no âmbito nacional, que para um bom empreendedor que tem uma boa ideia, uma ideia que de fato prove que ela tem o mérito, a pessoa consegue inclusive dinheiro. Então, empreender antigamente não tinha acesso nem ao dinheiro e nem
ao conhecimento, que o André colocou muito bem aqui, muito menos a metodologias. Então, hoje, para você falhar ou para você não levar uma ideia adiante, é mais fácil. Antes, o empresário, a gente tem isso, né? Um pouco de ego, né? E às vezes você insiste, até realmente, acho que não deu certo o meu negócio. Hoje em dia não, hoje em dia em poucos meses de metodologia, se você seguir ali a trilha, você já entendi. Melhor abandonar. Até tem uma frase que a gente diz que o brasileiro não desiste nunca, né? Eu acho isso um absurdo, porque tu tem que saber quando desistir, entende? Isso faz parte do conhecimento também. Sim. E daí é aquela ideia o brasileiro não desiste nunca. E tem outras frases também que eu não sou muito fã. O Brasil é o país do futuro, né? E aqui a gente vamos falar sobre inovação, e essa era a primeira frase que veio na minha cabeça: inovação, futuro, né? Então o Brasil é o país do futuro. Caramba, o Brasil não é o país do futuro nada, o Brasil é o país do presente, o negócio é agora. Se tu vai ficar esperando o negócio acontecer, tu vai morrer e nada aconteceu, né? Então, a realidade, tem que fazer isso imediatamente. E o governo, vamos colocar assim, o Estado, de forma geral, eu acho que ele está percebendo isso. Com a reforma tributária não vamos falar muito sobre isso, né? Mas, assim, de um modo amplo, antes da reforma, a gente tinha uma certa, vamos dizer assim, um olhar do Estado, né, para a inovação, enfim, que o Estado verifica que ele precisa de empreendedor, porque ele não se sustenta, né? O Estado não se sustenta. Muitos vão dizer assim, mas o Estado emite dinheiro e ele, se ele quiser, ele se sustenta. Isso não existe, né? Ele precisa dessa movimentação, e isso é através do empreendedorismo, através desse mercado que gira, né, de inovação, de tecnologia, que a gente consegue fazer esse ciclo, e todos saem ganhando, inclusive o Estado. Entende? Tanto que a gente comentou, né, no primeiro podcast, a gente falou muito das empresas familiares, e que mais de 75% das empresas são de pequeno porte, pequeno e médio porte. Né? E aí está o empreendedor que a gente está falando, está a inovação, e você comentou agora há pouco que antigamente era diferente. Eu trouxe justamente essa estatueta aqui, que era do meu avô, que fala justamente de que a gente começou a trabalhar com uma enxada. E hoje nós temos tratores de alta tecnologia, que trabalham no campo sozinhos, né? Então, ser empreendedor em 1950 era tentativa e erro, né? Mas era muito mais você mesmo, né? Porque não tinha esses recursos. Tinha que tentar, mudar de rumo quando achasse que não era mais viável e seguir o baile, né? Que diz o gaúcho. É isso aí. Mas hoje está muito mais fácil nesse sentido que você comentou, Emerson, por conta dos recursos, da tecnologia, da informação, né? E as empresas que chegaram até aqui, que foram empreendedores, eles realmente foram muito fortes. Perfeito. Porque a nossa empresa, por exemplo, tem 72 anos, mas a grande maioria dessas empresas de 50, 60, 70 anos que ainda estão aí, realmente surgiu de uma ideia, que hoje é chamada de startup. Né? Então a gente mudou o nome, mudou as situações, mas eles têm que ter a pujança, a força e a inteligência de persistir, saber quando sair também. Mas enfim, muda-se os tempos, mas o cerne da coisa é o mesmo. Eu ia falar isso, mas daí você entra num outro aspecto, né, que são os valores da empresa que você tem que manter, que é o que vai manter a empresa daí por 70 anos. Entende? Assim como qualquer um de nós. Se fosse uma pessoa física, por que eu vou viver até, como diria meu avô, quero viver até 100 anos. Eu só não vou viver até 100 anos se eu morrer antes. Mas você vai olhar assim, não é absurdo. É uma faixa, o único risco, né? A margem de risco é essa. Então ele só tem um risco. De forma que até não é tão arriscado assim, né? É só continuar vivendo. Pode se cuidar também. Exato. Mas assim, o que eu tô falando? Valores. Quais são os teus valores? Eu vou na academia, eu pratico atividade física, eu cuido da minha alimentação. Então eu tenho valores. Então isso vale para a pessoa física. Vale também para a empresa, para ela manter a história dela, né? A sustentação dela. E a inovação no mundo digital, eu acho que é interessante também a gente colocar, que eu estava falando até, um cliente foi no escritório, e ele é muito ligado em rede social, ele vende, ele tem uma fábrica e a venda dele é 100% digital. Ele não tem loja física. E ele fatura em torno de 4 milhões mês vendendo só online. E ele falando, né, nós questionando, poxa, você não tem a intenção de abrir uma loja física? Daí ele disse, não, eu tenho em média
um dia mais baixo do meu Instagram, eu tenho 3.000 pessoas que acessam ele. Em que lugar eu vou ter uma loja física que teremos 3.000 pessoas passando na calçada ou num shopping no dia mais baixo, né? Então, a inovação também parte disso, de você analisar o cenário e saber trabalhar e buscar informações e colocar a tua empresa, o teu negócio em outro patamar. Perfeito. Né? Que a gente nunca teve no Brasil. Quer dizer, no Brasil. Nunca teve no mundo, não teve essa experiência antes, né? Bem, eu já estou tirando o tempo dos entrevistados aqui. Vamos lá. Janaína, eu tenho uma pergunta, já que a gente, todos aqui, de certo modo, dividem um espaço em comum aqui, né? Eu e o Dirceu dividimos um pouco mais, que também é a nossa tendência de roupa, né? A gente combina bastante, né? A gente não combina e vem com a roupa. O primeiro podcast, os quatro... A gente divide o mesmo personal stylist, né? O primeiro podcast, os quatro estavam de camisa azul. Hoje nós vamos com não, o mesmo suéter da mesma marca. A gente dividiu a mesma promoção. Mas, enfim, fora eu e o Dirceu, que dividimos a mesma promoção da loja, nós quatro dividimos um ambiente também, que é interessante, que é um ambiente universitário. Né? É verdade. A gente divide um ambiente acadêmico. Querendo ou não, uns transitam. Eu como professor, a Janaína também como professor, o Dirceu já foi. Eu como aluno. Não, um professor também, palestrante, enfim. Mas a gente transita nesse ambiente, né? E aí tem um grau de dificuldade, porque a gente estava falando do Estado que não via muito, e agora o Estado está vendo o empreendedorismo como algo inovador e está fomentando isso, beleza. As universidades não enxergam muito isso. Agora que estão começando de um tempo para cá. Porque se você for olhar assim, como que você dirigia um carro 100 anos atrás? Tem um vídeo até na internet que circula, muito legal isso. Como que vocês lá na sua empresa, como que você plantava 100 anos atrás? Ali, ó. Era na enxada. Como é que é hoje? Máquinas de alta tecnologia. O carro. Autônomas. Autônomas, exatamente. Como que era o carro 100 anos atrás? Era uma carroça? Era uma carroça, depois veio, né, a manivela para tocar. Hoje é o botãozinho, se aperta ali, tá ligado. Enfim, você vai pegando, né? Como era 100 anos atrás? Como era uma escola 100 anos atrás? As classes e os alunos. Como que é uma escola hoje? As classes e os alunos. Então você vê que esse é um ambiente que não mudou muito. Sim. E recentemente ele está começando a mudar. Né? Então a pergunta que eu quero jogar agora na mesa é a seguinte: qual o papel da universidade, professora Janaína, nesse contexto de descoberta de talento, de fomentar, enfim, de buscar o novo empreendedor ou o empreendedor do futuro, já que eu não gosto dessa frase, mas enfim, né, o empreendedor do que vai ter aí pela frente? Eu acho que é o que tu falou. Na realidade, as instituições de forma geral, né? A gente está num processo ainda de transição em relação a isso. Devia ser muito mais rápido, com certeza, né? Mas a gente tenta aproximar do mercado para agilizar esse processo, né? Mas hoje acredito que o papel da universidade fundamentalmente é a parte de pesquisa, que hoje é o grande forte, né? A Univale, por exemplo, tem a área de mestrado, doutorado, então foca isso. O objetivo é que tenha um outro olhar, né? Não tanto esse olhar simplesmente para a publicação de artigo, e sim para desenvolvimento da inovação. Mas eu falo para vocês que é um processo longo, né? A nossa universidade, principalmente, é uma universidade mais tradicional, então eu sempre falo que a gente tem que formiguinha, é um passo de cada vez, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa fomentar a inovação com a pesquisa, ao mesmo tempo os professores também são avaliados por um outro método. Sim. Que não é esse método de empreender, de inovar dessa forma. Até hoje as instituições, elas já estão tendo esse novo olhar, né? Mas as universidades de forma geral acompanham essas orientações que vêm do MEC, desses institutos. Então existe na realidade este problema, né? Não sei se é um problema, mas na realidade um pouco demorado essa transição. Mas eu acredito que fomentar a inovação, fazer com que esses alunos, esses pesquisadores comecem a ter este novo olhar de empreender, de inovar dentro do que eles fazem hoje na universidade, é um trabalho
que a universidade precisa fazer, ela desenvolve, né? Hoje a gente, falando um pouquinho aqui de alguns projetos que a gente tem dentro da Univale, que eu acho legal compartilhar com vocês. Hoje a gente desenvolveu um projeto que chama Notórios. Então a gente está fazendo um mapeamento de todos os TCCs, teses, dissertações que saem da universidade, para a gente primeiro saber o que está saindo, né? Porque Respondeu? Mas infelizmente todas negativas. Eu não tive ainda nenhuma que eu disse, esse daqui eu chancelo que é algo, né, que merece. Mas claro, é a mudança de cultura, então, entende? É uma mudança de cultura. Eu fiz, esse semestre passado, acho que foi 12 bancas, e a gente vê que, por mais que tenha aquela insistência de mudança, não tem ainda. Mas eu vi já lá, eu já vi lá na ficha de avaliação que ela está falando, essa foi inovadora, né? Você tinha que marcar. A gente está tentando justamente mudar uma cultura. É difícil, né? Tipo, o pessoal do direito, estou preocupado que não vai sair nada de inovador. Mas isso é um processo, na realidade. Então, hoje eu até estava avaliando os dados, assim, a gente conseguiu. Para nós que não tínhamos nada, a gente sempre fala, a gente não tinha nada. Então hoje a gente tem 9 possibilidades de patente, que para a gente como universidade isso é muito precioso. Então, dos alunos que estão saindo, a gente conseguiu detectar 9 possibilidades de patente. Claro que a gente tem um trabalho para fazer aí também, né? Não tem que conversar com o aluno, ver se ele tem interesse, se não tem, para seguir o processo para gerar uma patente, que pode demorar até 10 anos. Mas é um processo de estímulo que a gente está tentando fazer ele enxergar que não é só o TCC que ele entregou, pronto, acabou, e agora eu vou arrumar meu emprego e vou virar... Então, assim, a gente está querendo mostrar para ele, dizer assim, olha, você está desenvolvendo algo inovador. Isso daqui você pode ser empreendedora. A gente tem é engraçado porque o pessoal, a área da saúde, para a gente é muito forte, né? Mas eles nem sempre têm esse olhar empreendedor, né? Então, a gente está tentando justamente fazer isso. Como é que a gente faz isso? Com programas, né? O Notórios está dando um despertar maior aí, porque está pegando os professores também, né? Então, os professores também estão começando a olhar, mas espera aí, de repente eu também posso tentar olhar o projeto do meu aluno de uma forma diferente para que eu possa colher resultados, sei lá, daqui 5 anos, o aluno que está entrando agora, para quando o aluno sai, eu ter um resultado diferente, né? Então, é isso, um passinho de cada vez que a gente está tentando fazer. Aí a gente tem outros, a gente tem o prêmio de inovação também, que a ideia é o quê? É fazer a mesma coisa, que ele está lá no começo. Eu tenho uma ideia, e agora eu faço como? Mas eu não entendo nada sobre empreendedorismo. E agora, como é que eu faço? Então, é um programa que a gente tem para fomentar isso, para dizer, tua ideia lá na engenharia é excelente, mas vem cá agora que eu vou te ensinar como é que faz o modelo de negócio, o projetinho, para que essa tua ideia possa realmente virar um negócio, né? Porque, às vezes, tem uma distinção eles fazem, né? Tipo, não, eu crio, mas eu não sei ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que isso acontece muito, principalmente para os professores, né? Tipo, eu sou pesquisador, não, mas eu só pesquiso e publico. Ganhar dinheiro não é comigo. Eu falei, todo mundo pode ganhar dinheiro e ficar rico ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que aí é o caminho, mais ou menos, que a gente está tentando trilhar, pelo menos, quanto à academia hoje, né? A Univale de forma especial. É esse o caminho, tentando criar possibilidades para as pessoas enxergarem isso, porque às vezes quem está de fora é fácil, né, olhar e dizer assim, todo mundo lá tem um monte de empreendedor, mas aí quando entra às vezes dentro, a gente tem professores que estão lá há muito tempo, que às vezes não tem a visão, então a gente vai ter que mudar uma cultura, e a cultura não muda de hoje para amanhã, né? E isso é forte o que ela está falando, sabe? A Univale, antes da pandemia, acho que foi, ou no meio da pandemia, não lembro agora, ela teve uma mudança das escolas ali, teve, né? E daí o que aconteceu? O resultado prático qual foi? Eu tenho na minha sala de aula alunos que são alunos do direito, e eu tenho alunos que são da medicina, que são da odonto, que são de relações internacionais, mas que eles se interessam por direito público, porque a grade eles podem utilizar no curso deles, então eles vêm. Isso teve uma resistência gigante de boa parte dos professores. Teve gente assim reclamando, meu Deus, eu tenho um dentista na minha sala de aula. E daí eu disse, poxa, que oportunidade, que né? Que oportunidade, porque você tem a possibilidade de explorar uma outra área, e tanto para aquela pessoa quanto para você, e fazer para os outros também, né? Porque
quando que numa classe, numa turma de direito, você teria um dentista, a não ser, quem sabe, numa segunda graduação, mas ali estudando efetivamente, né? Ele está se formando em odonto e está estudando direito junto ali, né? Porque ele tem que estudar a legislação, então ele está estudando ali. Então isso é interessante. Esse intercâmbio também é algo que muda a forma de você ver a academia. E claro que é um passinho pequeno e que tem que mudar. Uma vez eu estava numa reunião, não foi na Univar, vamos deixar bem claro, foi em outra instituição, que estava falando sobre professores conectados, né? E daí a reunião, assim, uma reunião já 2 horas de reunião, todos os professores no celular. E daí eu não aguentei, eu pedi a palavra, assim, lá no meio, na metade, assim, eu levantei a mão. Com a palavra, professor, pode falar. Disse, não, eu só queria registrar que a gente está na palestra aqui, professores conectados. Todos estão conectados, só que ninguém está prestando atenção na tua palestra. Está todo mundo no celular aqui. Eu acho que só está faltando chamar a atenção, a conexão com... Exatamente, né? Então, todo mundo está conectado hoje, não tem como fugir. Sim. O que falta é você achar os meios que vão fazer você sair desse ponto até aquele onde você deseja ir, né? No caso ali, existia um problema com o interlocutor e o receptor da informação, né? Mas é justamente isso que a universidade vem fazendo esse trabalho. E é interessante que, por exemplo, você pega um curso de administração ou MBA, você vai encontrar o dentista, o médico, o engenheiro, todos fazendo o curso na mesma sala. Sim. E ali todo mundo adora que isso aconteça, inclusive o professor, porque ele tem uma diversidade de negócios ali que ele pode orientar e que hoje o médico tem que ser um bom gestor também. Né? E pegando o teu gancho da universidade, eu acho que para a questão do Elume Park, né? A questão da tecnologia e informação, o que está sendo feito na universidade, que é parceira do Centro de Inovação, encaixa bem de que agora você tem aqui a busca por talento e no Centro de Inovação você tem como esse talento desenvolver. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Fazer um gancho ainda na fala anterior, que eu acho que é importante, né, mencionar. Sim. Que a transformação tecnológica exponencial, como a gente está presenciando, né, tantos lançamentos, tanta inovação, está puxando todo mundo, inclusive a academia. Então, a academia antes da pandemia era uma, a academia depois da pandemia é outra. E foi puxado não por um fator de tecnologia, perfeito? Foi puxado por uma pandemia. Mas quem que ajudou a pivotar daqui para cá, do modelo, né, presencial para o online? Foi a tecnologia. Então, assim... Eu vejo um movimento, como a Jana colocou, algumas coisas são pequenas, que são difíceis de perceber, mas talvez aquela fórmula do sucesso que trouxe, por exemplo, uma Univale até onde ela está hoje, não seja algo que você possa se perpetuar no futuro. Então, com certeza não. Né, eu com falo, certeza não. ChatGPT, por exemplo. Eu anotei aqui, ó. Inteligência artificial. Se você, eu não sei qual é o posicionamento oficial da Univale, mas se você falar dentro de um mestrado que você está usando ChatGPT para fazer tua tese, talvez você seja crucificado, a não ser que você escreva lá todos os comandos que você deu para o ChatGPT. Eu fiz minha prova. Eu fiz a minha prova. A minha M1 desse semestre, eu coloquei no ChatGPT. E filmei e postei no Stories do Instagram. A pergunta, formule uma prova com 25 questões, enfim, e marquei meus alunos, né? Botei lá. Média foi 4. Mas, enfim, é algo que a universidade tem que se abrir. Né? Eu entendo que tem que ter um núcleo específico de pesquisa só para mergulhar nesse tema lá dentro. Porque se ela não fizer, a outra universidade, Harvard está fazendo, Cambridge está fazendo, e aí ela vai ficar para trás. Simples assim, né? Não é um negócio que dá para ir ou não dá, não, vai ficar para trás. Então, acho que tem que ter essa... Né? E, por outro lado, por exemplo, eu vejo a Univale, através da Uninova, estando de fato presente fisicamente dentro do Elume Parque Tecnológico, mostra o quão disposto eles estão a se abrir para o mercado e estar dentro de um ambiente onde o empreendedorismo está na essência, está no DNA. Então, e aí, né, tentando responder um pouco da sua pergunta, o papel da Univale no sentido de levar esses talentos que estão dentro da academia para dentro de identificar eles, fomentar e levar. Exato. E lá dentro eles encontrarem um ambiente que propicie desenvolver, prototipar seus produtos, desenvolver suas ideias,
principalmente, a gente brinca muito, né? Que até isso mudou, né? Antigamente as pessoas tinham uma ideia que parecia ser boa e guardavam para si ou falavam para pouquíssimas pessoas. Pode ver hoje em dia, quem tem sucesso nesse mundo de startup é o cara que fala da ideia dele a todo momento para todo mundo. Então ele não está preocupado que a ideia dele vai ser roubada ou vai ser copiada. E a gente sempre fala, e não incorra nesse erro, porque a sua ideia só brilha no seu olho. Então assim, ela só vai dar certo se for por você. O outro pode fazer? Pode. Pode te copiar? Pode. O tempo de copiar pode ser curto? Pode. Mas você sempre vai estar um passo adiante. Então, enquanto ele está te copiando, você já está pensando no próximo lançamento, já está pensando no próximo produto. Então, lá dentro, a gente quer, eu acho que talvez seja esse a principal benefício, né, da gente conectar a academia com um parque tecnológico, é você, através dos talentos que a academia está aportando lá dentro, junto com as metodologias que vêm da própria academia, né? Deixar claro, né? Processo de incubação, por exemplo, que é importantíssimo para quem está com um negócio, né? Tem um negócio agora. Então, assim, eu preciso... Porque empreender, a gente estava falando no início da conversa, né? A dificuldade de empreender, ele exige um conjunto de competências que as pessoas às vezes não têm. Então, saber reconhecer quais são essas competências que são fundamentais para o meu negócio é o nosso papel lá dentro. Ajudar ele a entender, cara, marketing digital, você precisa. Mas não tem ninguém na minha equipe, nenhum dos sócios tem esse viés. Tudo bem? Vamos atrás de alguém que tenha. Claro. Vamos trazer contratado, PJ, né, pessoa física, seja lá, até como sócio. Então, é muito comum dentro desse ecossistema de startups as pessoas abrirem parte do capital para a entrada de novos sócios que vão aportar um conhecimento que é fundamental para aquilo acontecer. Exato. E isso, no meu ponto de vista, é inteligentíssimo. Né? Eu prefiro ser dono de 15% de algo que deu certo do que 100% dono de algo que não deu nada. Não deu certo. E que você não tem expertise para tudo, né? Exato. A gente não é completo. Exatamente. E hoje a complexidade do conhecimento de gestão, de inovação e de tocar o negócio mudou totalmente. Completamente. As skills são... E o conhecimento... Muito amplas. O conhecimento está disperso no mundo. Então, se tu parte dessa premissa que o conhecimento está disperso no mundo, quanto mais cabeça pensando, melhor. Agregando, né? Está agregando conhecimento para o teu negócio. Né? Eu queria colaborar também, acho que com a fala dele, para as pessoas que estão querendo empreender, né? Que tem muitos projetos hoje, Startup Week, muitas coisas que pode auxiliar, que nem o Emerson falou, ninguém vai roubar a ideia, mas na realidade é uma forma da pessoa aprender algumas metodologias, algumas formas que podem facilitar o desenvolvimento do negócio dele, né? Então, tem que ficar ligado, né, nas redes sociais aí do Centro de Inovação. O Centro de Inovação compartilha muita coisa do que está acontecendo aqui na região, eu acho que isso é legal também, porque consegue... Itapema tinha um final de semana agora, né? Um Startup Weekend lá também. Então, o centro compartilha isso com toda a nossa região aqui. Então, as pessoas podem ficar ligadas, participar. Geralmente são gratuitos, eles não precisam pagar para participar. E além de colocar a ideia e ir lá, testar, ver se funciona, conhecem outras pessoas, né? Que é que eu sempre falo, porque eu não conheço ninguém na área do direito, então eu não consigo fazer. Eu sempre falo, é network, gente, vocês têm que participar do evento. Eu falei, não é sentado. Quando a gente estava na incubadora, a gente tinha muito isso, a gente precisa de alguém do design. Legal, tem evento do design, vamos lá. Não, mas eu queria uma indicação. Não, gente... Para mim, a pessoa pode ser boa, mas para você ela não pode. Então, o negócio não tem que sentar numa mesa, conversar, trocar uma ideia. Se a tua ideia é boa, eu vou comprar a tua ideia também e vou te ajudar, né? Então, acho que isso depende muito mais da pessoa querer do que ele simplesmente chegar, né, numa incubadora, por exemplo, sentar lá e dizer, eu quero esse profissional, agora vocês arrumam para mim que o negócio funciona. Não é assim que funciona, assim. Né? Não é assim. Por isso que eu penso que o Centro de Inovação, ele não é um centro de inovação, é um centro de oportunidades. É isso aí. Porque quem está lá terá oportunidade. Perfeito. Né? É isso aí. São conexões. O objetivo dele é conexões, né? Sim. Então, a gente acredita que o centro vai ser importante também para a nossa região, porque é o único centro que pega uma região, não é só de um município, né? Nasce regional. Dos municípios da Anfri, são 11 municípios, então ele vai estar abrangendo toda essa região aqui que está com potencial altíssimo de crescimento. E o centro, com certeza, vai desenvolver e criar pessoas e empresas lá que possam
ter um resultado muito significativo. Isso vai aparecer, com o tempo a gente vai ver que isso vai funcionar bem, né, Emerson? E só falando aqui do Startup Weekend, às vezes uma boa ideia já sai ali até com capital garantido. Dentre os jurados, eu era um dos jurados, tinha um representante da Bossa Nova, que simplesmente é um dos maiores fundos de investimento do Brasil, de Venture Capital. E ele era jurado. Então, assim, para ele tomar nota de um item ali, e ele está aqui na nossa região, mora aqui em Itajaí. Por que ele está aqui? Justamente para capturar startups da nossa região. Ou seja, eles entendem que eles têm dinheiro, e como eu falei, dinheiro para bons projetos a gente acha. Então, essas conexões, elas podem acontecer assim, né? Então, eu mesmo sou investidor em 2 startups. Numa, eu só investi tempo. Então, foram as conexões que a gente comentou agora, né? Que me levaram ao meu sócio. E aí, o meu investimento foi tempo, né? E numa outra, teve um pouco de investimento em dinheiro, mas principalmente era aquela parte do conhecimento de gestão que os sócios não tinham e eu preciso de ti junto com a gente. Né? Uma na área de mercado de autoatendimento, né? Para esses mercados de condomínio, e outra na área de cannabis medicinal. Né? Então, as duas com um excelente potencial e que estamos aí tocando aí, estou me aventurando, gerando emprego já, então acho que isso é bacana, né? Você mudar um pouco o mindset, mas obviamente sentindo todas aquelas dores de empreender. Não é simples, né? Não é todo dia a gente fala que tem um leão para pegar pela unha ali, né? Então... E ainda desviar das antas, como diz o pessoal. Né? Tem que matar o leão e desviar das antas ainda, né? É bem isso aí mesmo. É isso aí. Eu queria só complementar também que a gente tem um prêmio de inovação na universidade e a gente tem pessoal do Rio de Janeiro que investe como patrocinador no prêmio justamente para participar da última fase, que é a fase de avaliação dos projetos. Nessa mesma visão aí de quem está no outro mercado, eu quero saber o que está produzindo dentro da academia. Sim. E claro, né, que de repente ele possa ter um olhar aí que isso aí pode realmente virar um negócio. Então a oportunidade existe, né, tanto para um lado quanto para outro. Ao mesmo tempo que ele vem olhar o que a gente está fazendo aqui, eu sempre falo para os alunos, aproveitem. Eu falei, não existe tempo ruim aí. Qualquer oportunidade pode vir do nada, assim, numa apresentação, né? É curioso isso, porque a gente tem um caso no direito ali de uma aluna que fez uma plataforma digital. Eu não vou lembrar o nome agora para não correr de falar o nome errado, é melhor. Mas ela fez uma plataforma de assinatura de documento digital, validação de assinatura digitais. Eu não lembro o nome, provavelmente você já deve ter lembrado. Mas eu não lembro o nome dela agora. Se tu lembrar, depois tu fala. É a Jennifer. Jennifer, isso. Ela foi minha aluna. A Data Certify. Isso. E isso na pandemia foi fantástico, né? Porque é uma forma de validar documento, assinatura digital, você não conseguia, se enviava um contrato, se carregava na plataforma, assinava, validava documento, enfim, tudo, né? E a gente olha assim, né? Daí o engraçado são comentários dos outros, né? Porque a gente conhece, sabe a dedicação, sabe o trabalho, né? E tudo mais. E os outros daí ficam assim, não, mas ela teve sorte. Ela não sei o quê, entende? Não, porque eu tô aqui, eu tenho que passar na OAB, eu tenho que... No direito, né? Eu tenho... Gente, é aquela cabeça fechada que não consegue ver oportunidade, acha que só passando na OAB que vai ter, vamos dizer assim, valido apenas o curso de Direito. Sim. Né? Tá tudo bem, é uma forma de validação do curso de Direito você conseguir a aprovação no exame de ordem. Não vou dizer que não, inclusive é um pré-requisito para você atuar. Mas não é só isso, né? Tem muito mais possibilidades, né? De uma advocacia, de um trabalho extrajudicial, vamos dar como exemplo a Jennifer, que fez uma plataforma de validação de documentos. E o legal dela é porque ela começou num hackathon. Isso. Eu acompanhei desde o começo a trajetória dela, porque ela era o primeiro hackathon que a gente estava fazendo na universidade, o GLH, né? O Global, e ela foi... O pessoal do direito montou uma equipezinha lá, fez
pivotou várias vezes a ideia na hora do... Aí eu fiz um negócio, não estava bom, aí o outro foi lá e assim, assado. Até que saiu a proposta e eles ganharam. E aí, um dos prêmios, a gente convidou eles para entrar na incubadora. Eles participaram do processo da incubadora, ficaram 2 anos. E eu falei com ela que agora ela está no Centro de Inovação, como uma das representantes lá também. E ela saiu, né, da função dela específica como advogada, porque ela recebeu investimento, e um dos pré-requisitos é que ela fosse a responsável pela empresa, que ela se dedicasse exclusivamente. Isso então, eu dou como exemplo. Agora tá público esse negócio que eu tô falando publicamente, porque agora vai ficar na internet registrado. Mas eu falo em aula, eu dou exemplo. Eu disse, olha, tem esse exemplo. E aqui, estava aqui, nos tijolinhos, né? Como a gente diz. Isso fez lembrar que a gente comentou até no primeiro episódio, que é aquela história do cara que vendia sandália no deserto. Né? E o cara chegou e mandou 2 vendedores. Esperou 2, 3 dias eles voltar. O primeiro vendedor disse assim, não, aqui ninguém usa sapato, anda tudo descalço. O outro, não, cara, eles não usam nada, tem que vender sandália para essa galera toda. Vamos vender muito aqui. Vamos vender muito. Então, quer dizer, depende do ponto de vista, né? Como você enxerga a oportunidade. Você sabe, tem uma frase boa aqui no ponto de vista. Sabe o que é um ponto de vista? É bem simples o conceito, agora eu não lembro o autor. Mas o que é um ponto de vista? A melhor definição é a vista de um ponto. Entende? E é verdade, né? Se tu for olhar, o que é um ponto de vista? É a vista de um ponto. Eu tô nesse ponto e tô olhando aqui. Se eu olhar de frente, eu tô vendo de outro, eu tô em outro ponto. Então, é só tu inverter a frase, né? É só tu inverter a ordem, mas é justamente a definição. Você tem que estar em vários pontos para você ter aquela visão. Né? Então, é o ângulo que você está enxergando, né? Exatamente. E daí volta a ideia que a gente estava falando do porquê da importância da inovação em centros, com mais pessoas. Porque é fisicamente comprovado que eu não consigo estar no teu lugar. Entendeu? Eu não consigo ter. Primeiro, porque eu não vou ocupar, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Né? E segundo, eu não tenho a experiência que tu tem. Eu não tenho a vivência que tu tem. Entende? Por mais que eu faça um backup e carregue em você, não vai. Entende? Então, por isso a importância de você estar num centro, porque daí você tem pontos de vista de várias pessoas que vão analisar o teu negócio, esse tratorzinho do Dirceu aqui, poxa, isso daqui dá para melhorar dessa forma. Aquilo lá dá para colocar aqui dá para botar um GPS, aqui dá para fazer não sei o quê. Entende? Você vai agregar valor em algo que, quem sabe, para ti era algo simples, mas que com a visão dos outros, dos demais, se transforma em algo inovador. Você me fez lembrar de um papel importante da academia dentro de um centro de inovação, também é a presença do pesquisador lá dentro. Né? Então, assim, é um pesquisador com um ponto de vista diferente. E aí, dentro da mudança que tem dentro da academia acontecendo, né, que a gente vê uma mudança, eu imagino que a gente deve evoluir o mais rápido possível para aquele modelo que o privado possa bater na porta da academia e encomendar um produto novo, uma solução para um problema que pode virar ou não um produto ou um serviço, quiçá que esse produto seja desenvolvido por uma equipe formada com conhecimentos específicos, né, pinçada dentro da universidade, não só a equipe de professores, mas também de alunos, e que, em dando certo esta solução, que todos sejam remunerados por isso, alunos e professores. Aí eu acho que a gente começa a ter um modelo um pouco mais em sintonia com os países que estão um pouco mais adiante, já estão fazendo. É o que eu ia dizer, isso já acontece. Já acontece. Se olhar para Israel já pratica isso fortemente. Né? Então, assim, quando a gente tiver um modelo assim, que está mais... Porque uma coisa que a gente está percebendo também, a gente sabe que boa parte das profissões do futuro, né, a gente ainda não conhece, né? A coisa está transformando. Os próprios cursos que hoje são oferecidos, né, que a gente chama de hard skills, aí, que estão dentro da academia, vão passar por um processo de adaptação. Né? Eu garanto que tem alguns cursos que talvez não tenha mais aluno. Que tipo, o curso foi meio que encerrando naturalmente. Assim, né? Então, acho que até esse próprio processo... Tu comentou bastante que o conhecimento está aí, né? A informação está aí. A gente tem uma enxurrada de informação. Daí transformar isso em conhecimento tem um caminho, né? E aí, talvez o papel da universidade seja esse, de orquestrar toda essa informação de uma maneira que eu consiga transformar isso em conhecimento e conhecimento útil para os dias de hoje. Não um conhecimento que... Então, só para fechar esse exemplo, né?
É até injusto a concorrência com a academia, porque às vezes tu vai para um curso que o cara vai ficar 5 anos lá dentro para sair formado, e às vezes tu pega um cursinho técnico de desenvolvedor, de tecnologia, de design, de alguma, e vai lá em 6 meses ele sai, às vezes com um baita de um salário que talvez ele não fosse sair no final da formação. Então só isso já acende uma luz de alerta, ou pelo menos uma luz amarela dentro da academia, tipo assim, olha, a gente tem que rever, olhar, lógico, tem MEC, tem muita coisa aí para mexer, né? Mas a gente entende que o processo está mudando, as pessoas estão adquirindo conhecimento por outros meios. E aí a academia, logicamente, vai ter que se adaptar. Já se adaptou bastante, né? Eu acho que é um processo contínuo, né? Não vai parar nunca, na verdade. Exatamente. E eu queria perguntar agora para vocês que são mais ligados a essa questão do ambiente de inovação. Eu tinha anotado aqui, a gente falou rapidamente acerca do ChatGPT e eu queria colocar a inteligência artificial, né? Nesse cenário aí, o que vocês visualizam, enfim, para futuro, parte profissional, para, enfim, tudo. Uma pergunta um pouco genérica, assim, eu tenho uma visão específica, eu vou deixar primeiro vocês falarem, para depois eu entregar o ouro. Eu acho que a inteligência artificial veio para ficar, né? Muito se fala que ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, fato. Sim. Né? Penso que a maioria vai usar para o bem, então a gente tem que sim tirar proveito o máximo possível de tudo que ela pode nos entregar. Porém, ela ainda tem limitações, que daí só o ser humano consegue. Exato. Né? Então, assim, ela tem uma capacidade de processamento de dados e informações que o nosso cérebro não consegue alcançar. Então, ela consegue olhar base. Hoje, ela consegue formular respostas a partir de vídeos, né? Então, ela vai conseguir ler o vídeo e, a partir do vídeo, ela formular uma resposta. Então, a gente até desconhece um pouco do alcance disso tudo, né? Mas eu acho que a inteligência artificial dificilmente vai criar conhecimento novo. Né? Então, eu sou dessa linha também. Por que a pesquisa científica é tão importante? Né? Porque você vai juntando achados ali, né? Vai tentando identificar as lacunas para lançar uma nova tese e a partir dali começa a desenvolver um conhecimento novo. E eu acho que a inteligência artificial não vai chegar... Não vai substituir. Não, acho que 100%. Nisso a gente vai estar bem. Eu não sei se era nessa linha a tua pergunta, não, mas exato. Né? Então, a aplicação dela no dia a dia, eu acho que vai ser muito ampla. Inclusive dentro dos centros de inovação. No sentido até de, poxa, a gente hoje fica criando programa disso, programa daquilo. Às vezes a própria inteligência artificial vai executar um programa de fio a pavio sozinha, sem muita interferência, Então, dentro de um ecossistema de inovação, a gente tem que estar totalmente aberto para isso, para entender que vai chegar momentos que, vamos lá, a gente passa todo aquele filtro nas startups para chegar lá embaixo um projeto bom. Se eu tiver como a inteligência artificial me ajudar... Otimizar isso, né? Tem que usar. Ou eu queria adicionar só a tua resposta. A gente teve uma palestra esses dias na universidade que todo mundo, o ChatGPT era, e como é que vai me ajudar na minha pesquisa, né? Eu faço doutorado, né? É difícil procurar, né? E aí veio uma professora da Universidade do Norte lá, e ela fez uma busca com várias chatbots, né, que chama, para poder avaliar qual pode contribuir realmente para a pesquisa. E, na verdade, tem milhões de possibilidades que podem lhe ajudar na sua pesquisa. Tem um que eu marquei, que é o Elist, que eu já uso, né? Então, assim, ele pode contribuir muito para a tua pesquisa. É o que tu fala. Ele não escreve para mim, ele não vai me dar a minha tese escrita, mas ele facilita a minha vida como pesquisadora, né? Perfeito. Então, eu vou lá, coloco os artigos que eu preciso ou qual é o meu problema de pesquisa e ela vai me dar alguns artigos que estão relacionados ao meu problema de pesquisa, como é que eu posso responder essas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, ela vai me dar opções, né? Em resumo, acabou com o estágio. Eu vou ter, né? Acabou com aquele estagiário do pesquisador ali, né? Acabou com ele. Não, mas tem que saber mexer. Essa é uma das profissões que... essa acabou. Porque todo mundo ficou aquele alucinado. Bolsista lá que ficava dali pesquisando, esse não tem mas mais. Precisa ter alguém que sabe mexer bem na ferramenta, né? Porque a gente falou, tem que saber todo mundo fazer as perguntas. Saiu da palestra assim, alucinado, né? Porque tipo, resolvi meu problema. E tinha um monte de gente no começo que tá começando, mestrado, doutorado. Bom, vou escrever ali e ele vai me dizer o que eu vou pesquisar, né?
Não é bem assim. E até porque tu tem que aprender a mexer na ferramenta. Aí tem algumas ferramentas que te dão os gráficos, só que tu tem que abastecer de informação para que possa gerar a informação. Então, acho que uma coisa complementa a outra. Exato. Então, assim, né? Uma não faz sozinha, como a outra também faz sozinha, mas muito mais demorado, né? O que pode enriquecer o resultado aí da posicionamento melhor. Por isso que, por exemplo, antes de eu passar a bola para você responder o que você acha dessa inteligência artificial aí, eu como gestor e como acadêmico também, acredito o seguinte: inteligência artificial vai ajudar muito, agiliza, né? Só que nunca vai substituir a interpretação do ser humano. Exato. O ser humano, cada um tem sua história, sua experiência e a sua interpretação sobre alguma coisa. Isso ele nunca vai substituir. Então, pode melhorar muito o acesso. Sim. Né? Ele vai, é o que você falou, te ajuda a fazer o trabalho, mas não faz o trabalho. Porque no trabalho você vai ter que dizer a tua interpretação e não o que ele diz de informação. Exato. O que eu falo, muitos alunos questionam, agora no direito acabou, porque boto lá no ChatGPT, faço uma petição, uma obrigação de fazer, lá sai a petição bonitinha, perfeita, sim, sai a petição. Só que agora fazer audiência, imagina no júri, fazer um júri. Sim. A inteligência artificial vai fazer um júri, ela vai estar lá fazendo, atuando, representando, ela não vai colocando emoção naquilo ali. Não, ela não consegue, entende? Então, é claro que nós teremos muitas mudanças, assim como, por exemplo, teve a contabilidade. Antigamente, contabilidade, como é que era? Meu Deus, era um negócio... Guardador de livros. Não, outro exemplo, vou dar outro exemplo. Tem uma foto do Oscar Niemeyer e do Lúcio Costa no projeto de Brasília, né? Eles deitados em cima do projeto, deitado, literalmente, e estavam em cima de 3, 4 ruas. Deitados em cima de 3, 4 ruas do projeto. Aquele projeto gigante. Tudo no papel. Hoje, como é que é um projeto? Hoje é AutoCAD, é um programa fácil. Hoje já tem inteligência artificial que monta. Então, claro que ela vai ajudar, é óbvio. Mas agora vai o arquiteto vender o projeto. A inteligência artificial vai justificar por que eu botei a canequinha dessa cor. Porque você... eu gosto mais de branco, não sei o quê. Então, tem toda uma relação emocional. Nós estávamos comentando esses dias sobre vendedor, lembra? Que ninguém vai conseguir substituir o vendedor. Cada um tem sua habilidade, tem sua forma de vender. Isso a inteligência artificial não vai conseguir nunca, porque o relacionamento pessoal, a venda, a empatia, né? A simpatia, enfim. A entonação, olho no olho, e tem outra linguagem. É do ser humano, graças a Deus não vai mudar isso. E tem outro ponto aqui que é interessante, toda profissão é vendedor. Todos são vendedores. Sim. Entendeu? Mas o código de ética da OAB não permite. Agora é capaz de cortarem a minha fala aqui se alguém... né? O código de ética da OAB não permite. Claro que ele não permite. Não permite a venda sair assim. Contratou, tá ganho ação. Entendeu? Isso é proibido. Perfeito. Agora, você vender, não é vender ostensivamente. É você vender como... eu tenho competências, eu tenho uma oratória... Eu tenho capacidades, entende? Isso é uma forma de venda. Eu saber me portar, entende? Eu sou advogado, beleza. Vai olhar o Instagram, só bebida, entende? Só fazendo festa. Tá, tudo bem, é um exemplo meio que... Mas faz parte teu marketing, vamos colocar assim, da tua venda. Isso. Então, todas as profissões têm venda. Não é só o vendedor. Todos... A gente tem que vender todos, não tem como você não vender. Eu acho que todos somos vendedores, não tem como dizer que não. É isso aí. Muito bom. Segue o baile. Então, por fim, já para caminhar para o final do nosso podcast de hoje, não sei se o Dirceu quer acrescentar algo a mais, mas a gente tem o costume aqui com o Dirceu de indicar sempre livro, filme, algo que é interessante, a gente está começando. Eu hoje tenho esse livro, Factfulness, que é o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E esse livro é interessante porque a gente tem uma ideia de que o mundo está piorando, que as coisas estão indo água abaixo, né? E ele traz baseado em fatos, ou seja, analisando dados oficiais, né? Que o mundo está piorando. Não está piorando, que o mundo está melhorando. Tá? Então, por exemplo, ele coloca a questão de renda, a população mundial aqui, que quem vive hoje em baixa renda. Ele fez uma pesquisa, ele fez uma palestra na Suécia, tá? E os suecos responderam que mais de 60% da população vive em baixa renda.
E daí ele abriu a apresentação dele mostrando dados, né, da ONU, enfim, que são o verdadeiro número é de 9%. Então, hoje o mundo não vive mais baixa renda. Hoje a grande parte do mundo está na média. Temos os elevados, mas a grande parte está na média. Percentual diminui. Isso. Não existe mais aquela história de dividir o mundo em dois. Né? Hoje não tem mais dois. Hoje nós claro, não estou tirando que não... Claro que tem gente que passa necessidade, tem muitas situações complexas, sim. Mas hoje são minorias. Então, e ele traz vários pontos aqui, ele vai analisando vários aspectos da sociedade e mostrando como as diversas sociedades evoluíram, principalmente nos últimos 30 anos, dos anos 90 para cá, como que foi a mudança no mundo. Então, é interessante, eu acho que é bom para a gente mudar um pouco o mindset de pensar, achar que tudo é difícil, que tudo está ruim, que tudo está piorando. Não, gente, a coisa está muito boa. Está muito boa. Tem coisa ruim? Claro que tem, mas comparado com o que era, está muito melhor. Experimenta andar numa carroça e andar num carro de hoje para ver qual é a diferença. Exato, lembra do câmbio manual para o câmbio automático? É isso aí. O vidro. O vidro, o vidro. Tinha que comprar o kit de espelho do lado direito. Enfim, muito bom o papo. A gente, nesse momento agora, a gente gostaria de passar a palavra para vocês, para que desse uma mensagem desse nosso bate-papo, assim, o que vocês acharam, e para que o nosso telespectador, vamos dizer assim, possa... Nosso ouvinte também. Nosso ouvinte aqui possa aproveitar ao máximo desse tempo que a gente conviveu aqui. Perfeito. Jana, por favor. Então, primeiro, obrigada, né, aí pela oportunidade. Eu acho que o que eu queria dizer é assim, quem está querendo empreender mesmo, talvez pode estar com um pouquinho de receio de começar um negócio, não procure oportunidades, esses eventos, cursos, participe, faça o seu network, porque isso pode abrir o seu horizonte para você, de repente, tirar aquele medozinho aí que está ainda, né, dentro de você para poder empreender e poder começar um negócio. Eu acho que empreender hoje é o caminho, né, para muitas coisas. Se for na área de inovação, procurar algo diferente que você possa fazer, melhor ainda. Mas procure ajuda, não tenta fazer tudo sozinho, porque o caminho é mais árduo. Então, se você conseguir se aproximar das pessoas dentro do ecossistema, do Centro de Inovação de Itajaí, que está abrindo, da própria universidade, né, da Univale, o Uninova também é um núcleo de inovação que está à disposição também da comunidade, não só dos alunos da universidade, né, para vocês poderem tirar dúvida, conversarem com a gente, ver o que tem de programa que está aberto. Então, assim, quem puder nos seguir também, né? A questão @Uninova é o nosso Instagram, então lá eu ia pedir para você registrar isso. Não, mas né? Era essa da ideia. Já estou pensando que eu estou vendedora aqui. Todo mundo, todos somos. Mas, então assim, @Uninova, com 2 i's, lá vocês vão saber bastante coisa do que acontece dentro da universidade, nessa área de empreendedorismo e inovação. Então, dê esse passo, porque isso aí depende de vocês, né? Dar o primeiro passo depende de vocês. Depois, chegando lá, a gente pode auxiliar, orientar e dizer todas as oportunidades que tem aí para vocês. Então, acho que é mais esse recadinho de dizer para quem ainda não está empreendendo, mas quer empreender, não está no negócio agora, mas quer entrar. Sim. Então, procure a gente aí, procure o Centro de Inovação, aproveite, porque com certeza ou vai ser ou não, né? Ou é ou não é essa oportunidade, mas vai ser mais rápido para você tomar a decisão e seguir aí o caminho que vocês têm que seguir dentro desse mercado. Muito bem. Eu vou falar mais virado para lá agora. Porque nós não cumprimos, né? Emerson, nós não cumprimos aqui a tarefa. Mas enfim. O merchan aqui do cara. Exato. Eu acho que é importante deixar registrado que ou que você tem um negócio ou que você está pensando no negócio, né? E aí eu vou soltar aqui uma informação em primeira mão. Legal. Nós definimos a data de inauguração do Elume Parque Tecnológico, então dia 29 de agosto, por favor, travem as agendas, né? Às 14 horas a gente deve ter lá o ato solene de inauguração, né? A gente costuma chamar aquilo de Casa da Inovação, então assim, é importante, é um ambiente que há muito tempo esperado pela sociedade, né? Nós temos comunidades aqui do nosso entorno, Costa Valley, por exemplo, que é uma comunidade com mais de 500 membros, certamente,
que há muito anseia por isso. Então a gente tem um local para se encontrar, para gerar essas conexões. Eu acho que o Elume vem suprir essa lacuna, né? Então uma obra que já está há bastante tempo sendo aguardada. Então finalmente a gente vai inaugurar dia 29 de agosto. Acho que isso é algo para realmente ser comemorado, porque quem já nos acompanha há algum tempo sabe o quão difícil foi chegar até esse momento, né? E aí dizer que lá dentro nós estaremos com a presença de pelo menos 3 universidades, né? A gente está com a presença confirmada já da Univale, né? Uninova estará lá dentro. Aqui eu já agradeço de público a Janaína pela essa parceria de sempre, né, Jana? A gente já está nesse ecossistema já há algum tempo, né? A UDESC também estará lá e certamente alguma federal, tá? Então a gente ainda está fechando essa questão da posição da Universidade Federal. Mas a gente tem a Univale e a UDESC já confirmadas com seus laboratórios lá dentro. Então, além de encontrar a presença da academia, o empresário, enfim, a pessoa física, a sociedade que for lá nos procurar, vai encontrar lá num ambiente, um prédio de quase 4.000 metros quadrados, onde também vai encontrar a presença do governo, porque é uma hélice importante. Então a gente sabe que a academia é importante, mas sem o governo a coisa não roda como deveria. Então, do que depender da gente, a gente vai estimular o máximo possível, né? Criar políticas públicas de estímulo à inovação. Então, o próprio prédio foi construído com recursos do governo estadual com o apoio do governo municipal. Para manter a porta aberta, é o governo municipal quem paga a conta. O centro é regional, né? E será utilizado por todos os 11 municípios. E aí o convite que eu também faço, além de convidar a sociedade de maneira geral a estar lá dentro, os empreendedores a estarem lá dentro, também para as empresas, as corporates, né? As empresas, as grandes corporações, que para serem grandes corporações em algum momento foram uma startup. Então elas sabem das dificuldades que é empreender no Brasil. Então elas já tiveram essa caminhada, já tiveram essa escalada, já subiram uma montanha. Porque é importantíssimo que as inovações estejam ancoradas com o apoio de grandes corporações, né? Para que um dia essas empresas que estão começando virem as grandes corporações e possam retroalimentar todo o sistema. Então, para o empreendedor, então fechando a minha fala aqui, para o empreendedor de maneira geral, o nosso centro de inovação Elume Parque Tecnológico fica ali no bairro Itaipava, em Itajaí, uma posição que foi escolhida estrategicamente para poder privilegiar todos os municípios do entorno, né? Não é dentro de Itajaí, perto da 101, onde é um entroncamento ali com, né, a gente está numa região conurbada, né? As cidades meio que se misturam, né? Nós sabemos bem quando você sai de Balneário e entra em Itajaí e vice-versa. Mas o turista que vem para cá, ele nem sabe se está em Balneário, se está em Itajaí, se está em Camboriú, né? Ele acha que está, né, tudo a mesma região, né? Então, assim, a gente é um local fácil de acessar, na Avenida Manuel Bernardes, 1150. Então fica o convite aqui para que todos que estão nos ouvindo, né, e que estejam lá no dia da inauguração, né, no dia 29 de agosto. A gente vai ter uma programação bem longa, de 3 dias. Então começa no dia 29 e depois a gente vai dia 30 e 31 com apresentações de startups, enfim, com todos os parceiros que a gente tem construído vários termos de cooperação e parceria, apresentando as suas soluções para o mercado. Então acho que vai ser uma oportunidade fantástica e, lógico, depois, após a inauguração, nós vamos ter eventos, se possível, toda semana lá. Então fica aqui o meu convite. Eu acho que o espaço aqui é nobre, né? Então não podia deixar de fazer esse convite. E finalizar agradecendo ao André Dirceu pelo convite, né, para estar presente. E onde que o pessoal te encontra? Elume Parque, @Elume Parque, né? Eu acho que é o nosso mais fácil de nos localizar ali no nosso Instagram. É por ali que a gente se comunica com mais frequência, né? Lógico, a gente tem o site, tem o telefone, tem tudo isso, mas acho que o Instagram, eu acho que é um dos principais, Elume Parque com K, né? É onde a gente está, por exemplo, essa semana divulgando a inauguração, que eu dei um spoiler aqui, que será dia 29. Mas também divulgaremos essa semana um convite a todas as startups da região que queiram apresentar suas startups na inauguração. Elas podem mandar para a gente e a gente vai estar colocando lá stands para que eles possam
apresentar para o grande público que vai estar lá, né? A gente espera de 400 a 500 pessoas na inauguração lá pro evento. Então, assim, é um ambiente fantástico. Convido a vocês também, que se não conhecem, o Dirceu já esteve lá, né? Muito bom. Tem que visitar lá. Estejam lá com a gente, porque essa dobradinha que a gente está fazendo hoje aqui, ela vai acontecer diariamente lá. Então é importante, né? A gente ter essas conexões, são através das conexões que a gente vai além, né? Então fica aqui o meu convite. Muito bom. Tá bom? E mais uma vez, obrigado. Opa, que isso. Eu queria, né, em meu nome do André, agradecer a oportunidade de estar com vocês também, agradecer que a gente fez o convite, vocês compareceram aí para prestigiar nosso podcast. Realmente é um espaço democrático, um espaço que a gente abriu para trocar ideias, conhecimentos e levar isso para o público em geral, para os empresários, para as startups, para os empreendedores aí acreditarem no negócio, acreditar que o Brasil está indo para frente. Problemas nós vamos ter sempre, né? Mas nós temos que ser valentes, como é o brasileiro, né? E vamos em frente. É isso aí, André, fica à vontade para o seu... Não, eu agradeço, então, renovo o agradecimento, né, Dirceu? Acho que para nós é sempre uma alegria receber cada semana aí que a gente tem recebido, e cada vez a gente está... como é que eu vou te falar? Antes você falou, fui picado pelo bichinho, né? Nós somos pelo do podcast agora, né? Então a gente já fica falando, tá, e o próximo, como é que vai ser, quem vão trazer? Então, isso é bacana. Eu gostei também. Isso, e é uma provocação que o Dirceu fez, tá? Vou dar o crédito aí, né? Legal. O Dirceu que provocou, eu achei bacana, acreditei e gostei. Eu acho que é uma ferramenta interessante, sim, né? De acesso à informação, de você divulgar, de você, de certo modo, também vender, né? Você tá colocando a tua imagem, né? Colocando com conteúdo nosso, como o Dirceu bem pontuou, a gente busca trazer pessoas que vão contribuir de alguma forma, tá? Então não é assim, vamos trazer porque é o fulano, não. A gente vai trazer porque a gente acha que de alguma forma ou outra as pessoas que estão aqui com a gente vão trazer algo de benefício. Perfeito. Tá? E hoje eu aprendi muito, até o podcast, quando o Dirceu provocou, disse, vamos lá para a gente passar conteúdo. Eu disse, cara, eu vou lá para aprender. Eu quero lá, eu tenho que trazer gente, porque vai ser minha uma hora de aprendizado. Eu vou falar umas besteiras lá e tal, fazer a abertura e fechar, mas o que eu quero é aprender. Eu tô aqui para aprender. Então, hoje aprendi muita coisa. Acho que realmente é bastante interessante o que vocês trouxeram. E eu acredito que Itajaí, tendo esse centro de inovação, enfim, a região, né? Vai crescer muito, né? Eu acho que a gente tem assim uma oportunidade incrível e que a gente tem que valorizar, tem que divulgar e tem que fazer isso acontecer o quanto antes para a gente levantar voo, porque o céu é o limite para esse negócio. Então, meus caros, muito obrigado. Quem nos ouviu no Spotify, no nosso podcast, tem um negócio agora, então nos aguardem para o próximo episódio, que em breve estaremos divulgando. Vamos lá. É isso aí, gente. Muito obrigado e continue assistindo aí. Temos um negócio e agora. Valeu. Obrigado. Obrigadão.